Já sonhou que foi preso? Alguma vez na sua vida, você já sonhou que você tava preso? Eu já sonhei uma vez, cara, foi um pouco assustador. Eu tava vendo muito Prison Break na época, que é uma série, né, que fala disso, né, de escapar da prisão e tal, e eu sonhei que eu tava preso. E não foi uma experiência muito boa, não, que eu percebi, assim, na realidade do sonho, que eu na prisão ia ser um daqueles buchas. Deixou o sabonete cair. Calma aí também. Aí já seria outro tipo de sonho. Sério, eu acho que se eu fosse preso, eu ia ser um daqueles caras que ninguém quer saber a história, porque é tipo pela saco, entendeu? Porque quem olha pra mim, o que eu ia fazer? Hoje, a gente vai ver a história de 4 das prisões mais horrendas da humanidade. Então por isso que esse vídeo tá com mais 13 no título. Não é pra você assistir se você não tiver pelo menos 13 anos, tá bom? Porque esse vídeo aqui vai falar de coisas que você não tem que saber que existe ainda, que é as cadeias mais perigosas que tem lá. Se você tem mais de 13 anos, se prepara pra saber o que pode acontecer se você for preso em um desses países que a gente vai mostrar aqui. A gente não colocou, tipo, Carandiru, porque todo mundo viu o filme. Vocês já viram o horror que era Carandiru, né? Provavelmente a pior penitenciária que já existiu. Ou na lista do top 5. O Brasil conseguiu. Mas a gente vai ver aqui são outras prisões que você talvez não saiba que existem. E a primeira, a última delas, que eu vou mostrar no final do vídeo, é uma prisão americana. Você tem que ver até o final pra entender. O negócio é tenso. Começar agora, em 4º lugar, é a prisão de Gitarama. Onde você acha que é, Bruno? Gitarama. Tem um nome meio de Yu-Gi-Oh, né? No Gitar. Fica no Gitar, que é a península perto ali da... Grama. Porque Gitarama. Gitargrama, tá. Gente, essa prisão, ela é talvez a que tem a maior superpopulação, superlotação de todas as prisões que existem. Você já deve ter visto foto no Brasil de penitenciária, tipo essa aqui, né, que você fala, mano, como é que pode? Aliás, tem uma piada com isso aqui, terrível, né, pesada. Fazer piada com isso é sacanagem, gente. Mas foi uma matéria que saiu assim, né, prisões no Brasil tem, tipo, 40 pessoas em cela que cabem 8. Aí o cara comentou, se tem 40, cabe 40. Isso é errado, isso é errado. Não é engraçado. Não é engraçado por milhões de motivos que eu não vou ficar perdendo tempo aqui também pra falar, né? Porque aí tem que entrar em toda a história da criminologia, toda a história de que preso no Brasil é pobre e preto normalmente, tem todo um contexto social que precisaria ser explicado, que aí dá preguiça pra vocês, eu sei. Quer ouvir sobre isso? Fala o Carlos Clayson, que ele fala muitas coisas aí. Ele fala um monte lá, ele fala beça, lá no canal do Clayson tem esse negócio. Essa prisão, ela fica no país chamado Ruanda. Tem nome de pessoa. Quem se chama Ruanda? Ué, Ruanda, Dona Ruanda. Muito ruim pensar em alguém chamado Dona Ruanda. Eu não sei porquê. Eu acho que eu já conheci alguma Ruanda pra poder pensar isso. Essa prisão, ela foi projetada pra caberem entre 400 e 500 detentos. Aí pensa no espaço, tá? 400 a 500 pessoas. Aí você bota 7.000 pessoas dentro. Essa é a realidade da prisão de Gitarama. A situação, ela é tensa. Pelo seguinte, vou explicar pra vocês um pouco da história, tá? Essa é a prisão. E essa prisão, ela foi superlotada por conta de uma crise muito séria que aconteceu na Ruanda, que aconteceu um genocídio gigantesco. E foi não sei que direito qual foi a história, gente, mas foi uma espécie de uma mini guerra civil, em que algumas pessoas, né, várias delas inclusive, foram responsáveis por um gigantesco genocídio no país. Então essas pessoas foram sendo presas e jogadas dentro dessa prisão. Só que como eles eram presos por genocídio, ninguém queria saber desses caras. Então ninguém tava nem aí se eles eram ou culpados ou inocentes, ou se eles mereciam um mínimo de dignidade humana. Então, dane-se. E assim surgiu essa penitenciária, que simplesmente vive em situações de inacreditáveis. Tipo o WinZip. É tipo um arquivo zipado, é isso, Bruno. Boa referência. Não sei se foi muito legal. Não foi, mas tudo bem. O importante é seguir em frente. A maioria dos presos nessa penitenciária, eles são obrigados a ficarem em pé. Porque não tem espaço pra sentar, querido. É literalmente isso. Você imagina um lugar que é tão apertado, mas tão apertado, é que nem o metrô do Rio, né? Você entra e como você entra, você sai. Você não sabe nem que estação você saiu. Você vai de acordo com a onda. Tipo, opa, estão me levando pro Largo do Machado. Vamos pro Largo do Machado. É a situação dessa prisão. É triste a gente tá rindo? É, mas fazer o quê, gente? A gente pelo menos tá passando conhecimento. Aí, sabe o que acontece? Pra eles ficarem muito tempo em pé, não tem calçado. E a prisão, ela é cheia de bicho e sujeira e o chão molhado. Aí, várias vezes, os presos gangrena o pé, tem que amputar. Aí eu queria saber, o que faz depois de que amputa? Como é que fica em pé? Como é que fica em pé? Meu Deus. Eu ia fazer piada muito pesada. Não, peraí também, fazer piada do maluco que perdeu o pé, Bruno!
Bananeira? Não, peraí, cara. Não. Qual é, Bruno? Caraca. Olha, eu só tô permitindo risada porque esses caras foram presos por genocídio. Presos por genocídio. Aí a história começa a ficar um pouco mais tensa. Por isso que eu falei, se você não tiver pelo menos 13 anos, não assiste. Desculpa. Tá vendo? Ficou horrível, passa doença o vídeo. Olha aí, ó. Cheio de bactéria, Foi vírus. você que começou espalhando esse vírus pra todo mundo aqui Eu na equipe. nada, eu tô bem saudável agora. Olha aqui a situação. A situação ela chegou a tal ponto, galera, que em 1995, essa prisão, ela tinha condições tão desumanas, e as pessoas ali dentro eram tão abandonadas, que eles começaram a ter brigas dentro, né, entre os presos, e os que morriam, os outros comiam. Porque não tinha comida. Era fome mesmo. Fome. Mano, mas... Eita... Situação realmente inacreditável. Conclusão. Em 1999, a ONU, junto com a Cruz Vermelha, eles tentaram intervir. Só que a gente não encontra informações de depois disso. A gente sabe que foram enviados medicamentos, foram enviados recursos para o presídio, e o governo da Ruanda decidiu tentar ajudar. E a gente só encontrou uma única foto depois desse acordo de 99, que foi em 2013. Essa foto aqui que já mostra pelo menos beliches dentro do presídio, mas ainda assim, mais gente do que é comportado no cômodo. A gente não sabe como tá hoje lá. Então, se você for pra Ruanda, tenta não cometer nenhum crime, tá? Fica na boa, porque eu não sei direito onde você pode acabar. Então, toma cuidado na Ruanda. Embora eu nunca tenha visto alguém que falou, vou dar um rolê em Ruanda. Mas tudo bem. Vamos agora para outro presídio. Esse não tem muita foto, então não vai ter como a gente ficar tão triste assim. Mas esse presídio, amigo, ele é na Coreia do Norte. Ah! E por isso que não tem foto, né? Que a Coreia do Norte é um negócio louco. Gente, na Coreia do Norte, eles têm o que chamam de campos de concentração, que são presídios que o nome já deixa claro como que deve ser o regime desses presídios, né? Mas tem um lance do gás também? Então, calma que vai chegar lá. São 16 campos que já foram mapeados, e o pior deles é o chamado Kwaliso, que é o número 22. Eu não entendi. Tem 16 campos, o número é 22. A Coreia do Norte, eles são estranhos, cara. Entendeu? Eles são esquisitos. Totalmente cercado, cerca elétrica, guarda, tudo de pior. Fica nessa região aqui, ó. Ali, ó. Aqui é o campo, tá? De concentração. Esse foi o cara que criou, que deve ser, sei lá, o avô do Kim Jong-un. Kim Jong-un. Meu Deus. Nossa senhora, cara. E essa é a única foto que a gente encontrou que retrata um desses campos de concentração. Não são presídios feitos para pessoas que cometem crimes. São presídios feitos, esses campos esses principais, né, para presos políticos. O que significa que são pessoas contra o governo. Esse é o crime delas. Na década de 90, sabe-se que girava em torno de 50 mil presos. E hoje em dia é estimado pela ONU que seja entre 120 e 200 mil presos nos campos de concentração políticos da Coreia do Norte. A taxa de mortalidade desses campos é gigantesca, o que indica que, sua pergunta, Bruno, eles realmente exterminam pessoas dentro desses campos. Embora não seja provado, acredita-se firmemente que eles exterminam as pessoas. A alimentação dentro do campo são 350 gramas de ração. Nem o Pulga come só isso. O Pulga, meu cachorro. Ah, eles também dão folhas de repolho e um pouco de sal, então... Tem iodo, né? Iodo ajuda. Iodo naquele negócio que faz na batata pra fazer carimbo. Na escola eu fiz um negócio desse. Sei lá, sei que tem que ter no sal pra controlar a mente das pessoas, alguma coisa assim. Controlar a mente das pessoas. Caraca. Bom, gente, fome, exaustão, campos de trabalho forçado, eles são obrigados a trabalharem até quase a morte, tortura, estupro, mulheres que ficam grávidas dentro por serem estupradas são obrigadas a abortar ou eles exterminam o bebê. E a ONU passou anos mapeando esse comportamento dentro da Coreia do Norte e observando para construir um relatório para pedir explicações, né, do Kim Jong-un, que ele normalmente não dá para ninguém, essas explicações. E algumas pessoas conseguiram fugir, existem livros, inclusive, relatando a experiência dentro desses campos de concentração, simplesmente por pessoas que se diziam contra o governo, tá, gente? Pessoas que, por exemplo, não apoiam Kim Jong-un ou que acham que a Coreia do Norte deveria ter democracia. Tipo, que você poderia ser preso agora se no Brasil se aplicasse. Que isso? E aí, em 2014, pela primeira vez na história, a Coreia do Norte veio a público para dizer que realmente tem campos, mas eles não sofrem. As pessoas não sofrem, não. Eles disseram o seguinte, foi um oficial da Coreia do Norte que falou que são campos para reformar cidadãos. Ele disse... Lá, as pessoas verificam a sua ideologia e refletem sobre seus atos imorais. Esse é o cara que o Trump recebe, aperta a mão, faz pacto de paz e trata bem e tal. É isso aí. A ONU não podia chegar e fazer a guerra e invadir a Coreia do Norte? A ONU não faz guerra, Bruno? Eu não sei, a ONU não é todos os países juntos? É, a ONU é isso, todos os países juntos, joga tudo numa panela. E aquece o fogo. Segunda prisão mais tensa da história. Essa se chama prisão de Tadmor. Ela
era localizada em Tadmor, no deserto da Síria. Você vê que Síria já é um país que vive, né, na guerra, nos problemas e tudo. Você imagina a prisão desse lugar. Essa prisão em específico era para presos políticos também. Então era quem o exército da Síria capturava para conseguir tirar informações desses prisioneiros. E aí vocês imaginam o que faz, né? Temos aqui as imagens, ó, de como era. Olha aí. Essa era a entrada, as celas. Parece um lugar limpo, né? Bem organizado. Olha pra isso. Não consigo nem imaginar a quantidade de horrores que aconteceram dentro dessa sala. Não consigo. Essa prisão, ela não só era completamente perigosa, onde aconteciam torturas, os soldados americanos e de outros países, eles eram capturados, eram torturados, arrancavam membros, arrancavam dedos, tentando informações sobre os outros, né, soldados e outros exércitos. Além disso, teve uma chacina, quase 10 vezes pior que a chacina do Carandiru. Foi simplesmente num dia, um grupo lá tentou assassinar o presidente, Hafez al-Assad. Por que todos eles têm Assad no nome, cara? Qual que é o bagulho do Assad? E aí um grupo liderado pelo irmão desse presidente foi lá, invadiu a prisão e saiu metralhando todo mundo. Quase 1000 pessoas foram simplesmente exterminadas com metralhadoras. Eles iam nas celas, abriam a cela e trrr, abria outra cela e trrr, só. Porém, a gente tem uma história que é um final que deveria ser um final feliz, mas eu não acho que é não, cara. Em 2015, a prisão foi explodida e ela não existe mais. Hoje em dia ela é isso aqui, ela só ficou os escombros. Só que sabe quem que tomou o controle do lugar? O Estado Islâmico. Ué? Então é tipo, mano, eles destruíram pra construir algo 1000 vezes pior, com certeza absoluta. O Estado Islâmico não destrói prisão pra construir, tipo, escola. Não é pra isso. Então eu imagino que a situação lá tenha piorado ainda mais. Primeira posição da nossa lista. A gente mostrou aqui prisão da África, a gente mostrou prisão da Ásia, a gente mostrou prisão lá da Síria. Agora a gente vai mostrar a prisão norte-americana, que ficou no topo da nossa lista. Por quê? Porque você espera que determinados comportamentos aconteçam em regiões onde a gente acha que tem menor escolaridade, ou em regiões que sejam dominadas, né, como a Síria, pelo Estado Islâmico ou por radicais, né, extremistas, etc. Mas os Estados Unidos, a gente tá acostumado a ver nos filmes como os bonzinhos. Eu sei o nome dessa prisão. Qual? Alcatraz. Não, Bruno, essa já acabou há muito tempo, Bruno. Não tem mais nenhum preso em Alcatraz, Bruno. Ô, meu pai. Mas por que fala dela nos filmes? Porque ela foi uma prisão de segurança máxima, realmente com várias histórias incríveis lá dentro que aconteceram. Não, essa é a prisão de Guantánamo. E é uma caixa preta do governo norte-americano, que muita gente nem toca muito no assunto. Pra vocês terem uma ideia, assim, a situação lá de Guantánamo, ela é tão tensa, ela é tão complexa, que o Barack Obama, para se eleger, ele fez campanha dizendo que iria acabar com Guantánamo. Ele ficou 8 anos no poder e não acabou. Caraca. Guantánamo Bay é uma prisão de segurança super máxima. Acima do Alcatraz. Sei lá se é acima do Alcatraz, Bruno. Você me faz pergunta difícil, Bruno. Fica localizada, por incrível que pareça, na base naval dos Estados Unidos, em Cuba. Ela foi aberta durante o governo Bush. Por quê? Começou a guerra ao terror. Lembra? Quando as Torres Gêmeas, né, aconteceu aquilo, começou a caça aos terroristas, e aí entraram em guerra contra o Afeganistão, depois veio, né, a guerra contra o Iraque, pela mentira das armas nucleares, etc, armas químicas, etc. O que eles fizeram? Os presos que eles consideravam de altíssima periculosidade terrorista, eles começaram a jogar em Guantánamo Bay. Só que assim, a gente já sabe, a história já mostrou pra gente, que os Estados Unidos nunca teve problema em torturar, principalmente inimigos de guerra. A gente sabe disso. Os próprios filmes já retrataram isso. Você já assistiu 24 Horas, que óbvio não é ficção, mas retrata bem um pouco do comportamento americano, você sabe que eles torturam sim. Isso nunca foi grande segredo. Imagina o que é feito em Guantánamo, onde são presos ligados ao terrorismo responsável pela queda das Torres Gêmeas. Então, assim, as denúncias de abuso e tortura física e psicológica são inúmeras. Mas quem denuncia? Boa pergunta. Faço a menor ideia. Mas sabe-se que, por exemplo, eles tendem a colocar os presos acorrentados e nus durante um bom tempo, sozinhos, para eles defecarem e urinarem em si mesmos. São pendurados pelos pulsos ou pelos tornozelos e espancados. Aquelas cenas de filme que normalmente a gente vê os terroristas fazendo com os americanos, de pendurar o cara e torturar, os americanos fazem com os terroristas também. Eu não tô aqui pra julgar o mérito, galera. Eu não tô aqui pra dizer pra vocês que tem que ter tratamento mega humanitário contra terrorista. Eu não sei. Eu não sei quem tá lá, eu não sei quem tortura. A única coisa que eu tô fazendo é informar vocês o que acontece. Eu sou contra a tortura em qualquer situação. Eu sou contra assassinato em qualquer situação. Ambos. Sempre serei contra.
O que acontece em Guantánamo, eu não sei direito como... Fica em Guantánamo. Acho que é isso mesmo que acontece. Além disso, eles também são alimentados forçadamente para não morrerem de greve de fome e fazem aquele negócio do waterboarding, que parece um nome maravilhoso de tipo, surfar e tal, mas não é. Aquele bagulho de simular que o cara tá se afogando. De botar o pano na cara? É, pano na cara, joga água, a pessoa entra em desespero. Ele abriu em 2002 e desde então ele chegou a ter 780 presos, o que não é nenhuma quantidade tão alta, né, de presos. E hoje em dia ele tem menos de 100. Então hoje é uma prisão que tem muito pouca gente lá, só que são considerados perigosos. Por que que o Barack Obama não conseguiu terminar, né, o projeto e por que que ele continua existindo ainda agora na administração do Trump? Primeiro porque o Trump tá cagando e andando. Mas segundo porque realmente seria difícil desmantelar a prisão de Guantánamo por um motivo só. Existem 3 tipos de presos lá. O primeiro, que seria transferido para outro presídio, beleza, eles colocariam no presídio de segurança máxima, ok. O segundo são os que eles sabem que são, de certa forma, inocentes. E sim, tem. Que não deveriam estar lá, mesmo. E tão, porque o governo americano não sabe o que fazer com eles. Vai botar onde? Vai soltar? Pra ele contar as histórias? Vai fazer o quê? E o terceiro, existem diversos desses 100 presos que estão lá, que os Estados Unidos não têm provas que possam mantê-los presos, embora eles saibam que são extremamente perigosos. Essas pessoas não foram julgadas, tá, gente? Não tiveram direito a tribunal, a julgamento, nada. Elas foram jogadas lá pro esquecimento. Como é que você acaba com o presídio? O que você faz? Esse é o nosso lado da história, né? Que a gente se coloca na posição dos ocidentais bonzinhos, que lutam pela paz e pela harmonia, contra os terroristas malvados, né? Que querem destruir a nossa paz. Mas do nosso lado também acontece esse tipo de coisa. E aí? Fica aí pra gente refletir. Então é isso, gente. Esse foi um daqueles vídeos que começa engraçado, termina reflexivo, sério. Não esquece de se inscrever no canal e de assistir outro vídeo aqui agora. Vai dormir pensando nisso agora, irmão. Quero ver. Reflete sobre essa situação aí. Ah, terrorista tem mais é que se ferrar. Você sabe se todo mundo que tá lá é terrorista? E se não tiver? E se não for? Basta um. Que tá sendo torturado, massacrado, tudo. Não é. E aí? Bom, fica aí pra vocês pensarem.